Olá a todos, eu me chamo Daishikawa e seguinte, hoje eu vou falar sobre furries, sequestro, tristeza, ódio puro e genuíno por ter assistido isso e muito, mas muito uso desnecessário de tópicos sensíveis pra tentar fazer uma animação adulta que não se sustenta, mas que provavelmente vai me ajudar a fazer a grana do psicólogo, pois por algum motivo esse troço pega muita view e certamente eu não sou um triângulo mercenário que fareja grana. Perdão. Eu tô falando de Terrible Mouse, uma animação criada por Gu-chan que é muito inspirada em outra obra chamada Pretty Blood. Mas calma, você vai fazer... Não! Em Terrible Mouse acompanhamos a história de várias crianças que são atraídas para um hospital que na verdade não passava de uma armadilha criada por criaturas humanoides extremamente violentas e sádicas. Nesse universo, os animais se revoltaram contra os humanos por conta de toda a crueldade que nós cometemos com outras espécies. E agora, nós somos os ratos de laboratório. Que história complexa e interessante, não é? Mentira mal contada. Essa série anteriormente se chamava Escape from This Place e era postada apenas em plataformas na Ásia, Já que Gu-chan é da China. O design de todos os personagens e a animação eram bem diferentes, além do formato da série que era mais vertical. Só que a melhor parte de toda essa história vem agora. A série foi banida de todas as plataformas e teve que ser postada apenas no YouTube, onde por um tempo foi chamada de Cult Critters e hoje carrega o título de Terrible Mouse. E bom, existe um motivo para essa série ser tão conhecida, meus amigos. E se ela foi banida, vocês já devem imaginar o tanto de coisa ruim que tem aqui. Eu tenho que avisar que esse vídeo é extremamente pesado e vai tocar em tópicos sensíveis. Porém, ao invés de falar tudo o que acontece na série de forma explícita, eu não sou maluco, eu vou amenizar o máximo possível. E também porque, na minha opinião, a violência nessa obra não agrega em nada no seu desenvolvimento e chega a ser tão patética e mal utilizada como elemento narrativo que praticamente se torna uma piada. Se você curtiu esse vídeo, eu peço que você deixe o seu like e também que se inscreva no canal. E ajuda a bater a meta de 700 mil inscritos, tá muito perto. E também lembrando que eu faço uns vídeos mais sérios do que esse. Aqui eu tô só pra zoar, aqui eu tô aqui pra sofrer, na real. Sem mais delongas, essa é a história de Terrible Mouse. Essa animação desgraçada que deveria ser banida do YouTube. O primeiro episódio se chama Terrible Mouse e ele nos apresenta 3 crianças, Roch, Nana e o Robbie. Mais um filho? Esses 3 foram parar no hospital por causa da Nana. A coitadinha tava doente e esses 2 levaram ela pra esse lugar que meio que fica no meio do nada, né? Só um pouquinho afastado de tudo. Eu até entendo que fica difícil não se sentir atraído pelo lugar por causa desse outdoor gigante da rata coxuda. Só que comigo não rola. Primeiro que eu sirvo muito mais queessazinha aí. E segundo que, como eu citei no meu vídeo de Dog Nightmares, eu tenho medo de furries. Relaxem, meus fãs. O triângulo nunca seria facilmente persuadido. Voltando para o episódio, a rata, depois de espiar as crianças de forma, nada suspeita, dá as caras e se apresenta. O nome dela é Lorna, é Lona, eu vou chamar de Lona, aqui tá dizendo Lorna, mas eu vou chamar de Lona mesmo. E de início, ela é super amigável e tudo. A Nana até fica encantada com a fofura do bicho, enquanto o Hot desconfia dela mais do que o Doakes do seriado televisivo Dexter. Cala essa boca e me beija na boca logo. Tá bom. Lona convida as crianças para o porão, pois vai ser lá que os exames serão feitos. Além de que também tem outras crianças naquele mesmo lugar. Olha só que legal. O Roch olha pra toda essa situação e diz que vai embora. Doutor, me ligue mais tarde passando a conta. Eu não tô nem aí pra essas crianças. Só que Lona dá um micro apavoro no coitado e ele acaba aceitando ficar no lugar. E enquanto isso, o 20º filho perdido do Sheik Daishikawa tá ali morrendo de medo. Todos descem tranquilamente no porão, menos o Roch que é empurrado. Pelo amor de Deus. Na parte de baixo estão várias crianças em um local que parece ser um jardim de infância. E todas elas ficam felizes na presença de Lona. E bom, é aqui que as coisas pioram drasticamente. Aqui, Terrible Mouse mostra como a série realmente é. Lona então dá remédios para as crianças, que faz com que todas elas adormeçam. Os únicos que não tomaram esse remédio foram o trio de, entre aspas, protagonistas. A Lona então mostra sua real face e faz com que Roch fuja com Robbie. A parada é que a Nana foi deixada para trás. O Robbie diz que vai ser corajoso e
volta pra ajudar a amiga, enquanto o Hot fica na escada meio que observando no que tudo aquilo iria dar. E meus amigos, eu acho a escrita do Rob magnífica. Ele volta pra ajudar a Nana, mas aí quando a rata vai atrás dele, o cara foge e sobe as escadas desesperado. E melhor, ele meio que dá um chega pra lá no Hot que também é capturado. O moleque funciona na base da conveniência. Ou ele tem um pico de coragem e vai salvar todo mundo, ou ele corre sozinho pra ficar vivo. E eu amo personagens que colocam todo mundo em risco e quando veem que deu merda são os primeiros a correr. Tá aprendendo bem, filho. Tá pilantra que nem o pai. Enfim, a fuga não dá certo e as 3 crianças são capturadas. E meus amigos, aqui o episódio já termina, exatamente no minuto 7:30, porque todo o resto é a sequência mais desnecessária e violenta do planeta. Irmão, a gente já sabe que essa rata é uma rata, que ela é miserável, é sádica. Eu não preciso de 8 minutos de pura crueldade aparecendo na minha tela. Só que esses minutos existem. 8 minutos de... Oh meu Deus, o que eu fiz? Enfim, todas essas crianças vão de vala, incluindo o Hot e a Nana. Apenas o Rob é deixado vivo, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. No fim, a Lorna explica o que de fato é aquele hospital. É um local feito para que os animais que sofreram tanto na mão dos humanos pudessem se vingar, incluindo a própria Luna. E agora eles atraíam humanos e faziam o que bem entendiam. Os órgãos eram vendidos no mercado negro, e até o momento nenhum humano tinha fugido do lugar. Quem será o último a sobreviver? É isso aí, rapaziada. Vamos se vingar dos humanos fazendo a mesma coisa que eles fizeram. É isso aí, vamos repetir tudo. Meu Deus do céu, o Scorsese chorou do cinema depois dessa. Isso daqui é cinema absoluto. Até Hideo Kojima está lutando nas negociações para poder usar essa história em seus novos jogos. Por favor, Hideo Kojima, nos dê uma entrevista. Oh, pera aí, rapaz, tira essa câmera do meu pé. O segundo episódio da série, na verdade, se trata de um episódio de luta. Mas não se enganem, o nível de coisas grotescas continua o mesmo. No subterrâneo existe um ringue onde os mais fortes entre os animais enfrentam os humanos. E no caso, sempre são crianças e sempre vão perder. Mais uma vez, palmas, rapaziada. A escrita desses animais tá muito boa. Mais uma vez, vamos nos tornar aquilo que mais odiamos. É isso aí que a gente tem que ser. A gente vê a covarde da Lona batendo em crianças e o público indo à loucura. E se um humano tiver a chance de dar um golpe de oportunidade, tem um sniper na plateia pronto pra salvar a vida da antagonista. Pô, nossa... Tem um sniper! Tem um sniper! Se a Lona perder... Tem um sniper. Bom, se tem alguma coisa na série que é boa, é em deixar a gente com raiva dos vilões. Na verdade, nos deixar com raiva no geral. Eu só não sei se esse era bem o objetivo, considerando que uma das críticas da série seria contra os testes e abusos contra animais. Normalmente, quando você quer fazer uma crítica pra essa indústria cruel, você tenta fazer as pessoas terem mais empatia pelos bichos e não torcer contra eles. Lembram que o Rob não havia sido morto no primeiro episódio? Aqui tá o motivo. Ele foi preso em uma jaula e levam ele pra esse ringue, onde você só tá ali pra ser humilhado e, claro, passado pro caixão. Na jaula ele conhece um novo personagem, Luke, um garoto sério, frio e muito calculista, que representa com perfeição quem assiste esse negócio de forma séria. Cacetada é o Tommy Shelby. Vocês também lembram que eu disse sobre dar um golpe de oportunidade na Lona? Pois é, esse moleque tenta fazer isso com uma faca que ele consegue não sei da onde. Mais um ponto pra checklist de personagem que criança gosta. Usar faca. Só que, como eu disse, o sniper atrapalha tudo. E nesse momento a gente consegue perceber que a Lona tremeu na base, o que significa que mesmo ela sendo muito forte, ela pode ir pra reserva do Vasco se bobear. Mesmo tendo os planos frustrados, o Luke ainda consegue mobilizar a rata por alguns segundos e pede pra que o Rob pegue a faca e dê um fim na Lona. Só que, né, a gente tá falando desse bela cueca aqui, ele não conseguiu fazer nada. A Lona se liberta e injeta uma substância em Luke e outra em si mesma. A injeção de Luke lhe dava super força e a de Lona, super velocidade. Os dois iam lutar. Pô, virou exame Chunin essa porra? Eu vou até pedir pro editor dar uma maneirada, porque ele vai fazer parecer que isso daqui é bom. Gente, não é a série não, tá certo? Antes que o Luke fosse mandado de 7-1, uma pessoa aparece no ringue e interfere na luta. E mais do que isso, ele consegue parar a Lona e tancar os tiros da sniper. O nome desse mitinho era Dan, um híbrido entre humano e slime. Mundo Torajo? De onde surgiu esse cara e por que ele é assim? Não temos explicações até o momento. Só saibam que ele aparece desde o primeiro episódio e aqui ele viu praticamente a luta inteira escondido. No final ele pede o desviver do Luke, prende a Lona e liberta o Robbie. Só que infelizmente o Dan era muito viciado em Plants vs Zombies e não conseguiu segurar a vontade de fazer cosplay em horas inapropriadas. Vocês não entenderam? Bem, é porque...
a Lona consegue segurar o Dan usando um aspirador de pó. Eu não sei exatamente o que é isso, mas enfim, ele foi parado. E o episódio acaba com o Ron fugindo e o Luke todo estabacado do lado da arena. Um episódio com muitos mistérios, reviravoltas, uma silhueta misteriosa que parece ser um humano por trás de todo esse horror. Um autor que no meio do caminho não queria mais fazer terror e decidiu que agora queria fazer um Battle Shonen pra entrar na mapa e animar a próxima temporada de Jujutsu Kaisen. Enquanto isso, um youtuber triste destruído com tanta merda na tela. Por favor, deixa o like pra compensar os danos mentais. O terceiro episódio começa com a Lona dando mangueirada no coitado do Dan enquanto o Rob finalmente faz alguma coisa útil. Ele carrega o Luke pra longe da arena. Eles vão para o armazém do local e lá vemos uma garotinha segurando uma foto onde do lado dela tem uma mulher muito parecida. Eu chuto que seja a mãe da garota. Essa garotinha se chama Zimo e ela é um fantasma. Sim, fantasmas existem nesse mundo e ficam pairando pelo hospital. Eu não me admiraria que no final isso daqui tudo virasse um FNAF, onde todo mundo que faleceu aqui fosse pra cima dos furries. Fantasmas versus furries, quem é que ganha? Uma interação nada amigável entre o Luke e o Robin então se inicia, já que o Luke, com toda razão, tá puto com esse Zé Ruela por ele não ter atacado a Lona quando podia. Eu não acho que daria muito certo, pois tinha um Zé AWP camperando na plateia, mas é vida que segue. O Luke não tá com tanta energia assim pra ficar com ódio, e acaba deixando por isso mesmo. Além dele ter visto um mapa do hospital e ter descoberto que existe de fato uma maneira de sair dali. O Luke tem outros motivos pra estar tão motivado a sair, e já isso daqui vai fazer sentido. O Robin então ajuda o Luke dividindo um pouco de comida e sendo uma criança bondosa. É nesse momento que os dois viram colegas. O Luke pode até ser um cara edgy ao extremo, mas ele não é pura maldade. E eu poderia estar sendo mais compreensivo com os personagens, considerando que eles são crianças e por isso acabam não tendo coragem em muitos momentos e fazendo besteira. Mas cara, faz muito tempo que eu não tenho a oportunidade de reclamar um pouquinho e eu adoro o barraco, vocês sabem. Eu me divirto com isso, eu me divirto falando mal das coisas. Enfim, os dois encontram uma caixa com várias fotos de crianças que morreram no lugar. E o nome que tá na caixa é literalmente uma coletânea de fotos de humanos mortos. Nem pra ter o suspense de saber o que tem na caixa, mas tudo bem, tudo bem. O roteiro dá uma dessas, acontece. O Robin então descobre que seus amigos faleceram e começa a chorar desesperado. Ele explica o que aconteceu pro Luke e diz que foi aquela rata branca chamada Lona que fez tudo aquilo. Ambos pelo menos tinham um inimigo em comum. Luke encontra uma faca em uma das caixas e agora eles poderiam ir atrás da saída. Próximo do armazém estava a sala de número 10 e atrás dela era o local de trabalho do açougueiro. Seu nome era Lake. Lake trabalha na separação de vocês sabem o que pra vender vocês sabem aonde. E ele vai ser um dos principais perseguidores da série. Type Resident Evil mesmo. O cara é alto, forte e desnecessariamente cruel. Só faltou ter um Las Plagas aqui. Uma coisa interessante que eu descobri pesquisando sobre esse personagem é que ele não é um furry, ele é um humano. Reforçando mais ainda esse mistério que paira sobre a série. O que são essas criaturas de fato? Por que tem um cara que é feito de slime e tem um canal de animação no YouTube? E por que diabos tem humanos controlando tudo? E bom, falando no diabo, a gente vê uma sala diferente das outras lotada de pessoas que parecem fazer parte de um exército. E mais bizarro ainda, a Lona vai até eles pedir permissão pra ficar junto do Dan. Pera aí, queridinha, você odeia humanos, mas é só ver uma galera trajada de forma extremamente suspeita? Tá bom. Que você vai lá e pede permissão e ainda diz: obrigada, eu te amo. Tá ok, pô, a gente só sequestra criança e diz que odeia humanos, mas quem tá no poder também são humanos. Beleza, ok. Já eu volto pra essa parte do Dan e da Lona pra eu me estressar mais ainda. Vamos voltar pro Luke e pro Robin. Ambos estão em busca de um conjunto de chaves pra abrir a porta para o próximo andar do prédio. Só que claro, isso não seria nada fácil. O Lake começa a procurar pelos dois. Ele não teria achado se o Robin tivesse ficado quieto e não se assustado por causa de uma aranha. E mais uma vez eu tô achando que eu vou ter que pagar a pensão. A cena final dos dois nesse episódio são eles fugindo de Lake. Voltando pra Lona e pro Dan, ela amarra ele na cadeira e começa a sessão de tortura. Ela pergunta por que ele ajudou aqueles dois moleques e ele só solta o básico. Irmão, são duas crianças, porra! Tu tá batendo em criança pela resenha, né? Tu é doente, menina! Aí começa aquele papinho: ai, humanos são lixos, eles fazem coisas erradas. Ei, doido, mas me diz aí, qual a diferença entre você e os humanos? Já vê a cebosa cheia de carrapato, dá pra ver de perto, sai de perto de mim, ô nojento? Não,
Como os humanos vão pagar? Eu não conheci meus pais, eu nasci em uma gaiola e meus pais foram mortos por humanos. Como você pode dizer que eu sou ruim? É aquele clássico papo do oprimido querer ser o opressor. Infelizmente, muita gente pensa dessa maneira ridícula, pequena e egoísta e não percebe que ao repetir esse comportamento apenas cria um ciclo de destruição, quando na verdade a solução seria parar com a crueldade para que ninguém mais sofra no futuro. É uma reflexão básica, mas que muita gente não consegue captar. E infelizmente eu tô falando disso logo em um vídeo de Table Mouse. Meu Deus do céu, as melhores reflexões surgem nos piores lixões. Que poético, eu vou ter que fazer uma piada com bolas agora pra esse vídeo voltar a ser... Não precisa de muito pra esse vídeo voltar a ser bizarro, na verdade, é só eu continuar falando. Vamos lá, a Lona tortura o coitado do Dan mais uma vez e vai dormir. Só que é nesse momento que o Dan percebe que dá pra fugir daquela situação e horas depois ele finalmente se solta. Agora, meus amigos, eu vou fazer um pequeno jogo pra vocês. Tentem adivinhar o que Dan vai fazer. Alternativa A, ele vai fugir do lugar de fininho. Alternativa B, ele vai atacar a Lona e finalmente dar um fim na miserável. E a alternativa C, já vai deixando nos comentários aí o que você acha que ele vai fazer. A alternativa C, ele vai poupar ela. A resposta é a alternativa C. Ele poupa ela. Ele poupa ela, pois na mente dele, ela pode mudar. Tá doendo. E se eu contar pra vocês o motivo disso acontecer, é melhor ainda. Na verdade, é uma merda, eu tô falando da melhor forma possível pra não chocar ninguém. Dá a entender que a Lona e o Dan foram feitos pra ter meio que uma química. É com a rata no Dark e o slime no romance, só se for. Mas isso daqui não é só estranho apenas por não fazer sentido algum, mas porque a Lona tem 25 anos e anteriormente o Dan tinha 16. A idade do personagem foi alterada pra 18 apenas em abril de 2025. Pois é, ao menos agora ele é de maior. Eu realmente não sei o que tinha na cabeça quando escreveram isso daqui. Episódio 4. Confronto com o monstro. O episódio já começa com mais uma reviravolta. Uma das furries ataca a Lona. Essa é a Leima, a coelha. E o motivo desse ataque é muito simples. A Lona matou o único humano que importava pra Leima. E com essa afirmação eu já consigo entregar pra vocês todo o plot da série sem precisar correr com os episódios. Vamos lá, que é muita informação de uma tacada só. Leima é uma dessas enfermeiras que existem no hospital falso. Só que na verdade esse hospital é um quartel-general de uma organização chamada Bloodbath. Organização essa comandada por, adivinha só, humanos. Então sim, no final das contas não são animais contra a humanidade. É a humanidade fazendo mais crueldade com outros animais para benefício próprio. Minha nossa, que plot twist. Eu vou dar uma colher de chá, pois essa daqui é praticamente a parte mais interessante da história, mesmo sendo muito clichê. A Bloodbath é comandada pelo proprietário. Esse personagem não tem um nome, mas ele é o comandante geral de tudo. E praticamente todo o lucro do lugar vem dessa venda ilegal de partes humanas. Porém, não é apenas isso. Quando Dan escapa do quarto de Lona, depois de ter salvado ela porque ele é burro, sei lá, meu Deus! Ele vai até o local onde o açougueiro trabalha e lá acaba descobrindo informações muito absurdas. Dan, na verdade, era um humano e trabalhava como assistente da polícia. Só que um dia ele foi dar uma de Leon S. Kennedy, e eu não tô nem brincando, o visual desse porra foi inspirado no Leon, e ele foi investigar o hospital. Lá ele foi capturado e torturado pela Lona, que explicou que a polícia local tava de complô com as ações do hospital, e era por isso que até hoje ninguém tinha intervido. Enquanto capturado, o Dan conhece a Leima, um híbrido entre coelho e gato, e por algum motivo tinha poderes de veneno, além de parecer ser bem traumatizada. É usando meio que essa brecha na personalidade da Leima que o Dan consegue convencer ela a gostar dele. O rapaz diz que a coelha era bonita e que não se importava com a opinião dos outros animais. Peraí, Daishikawa, opinião dos outros animais? É como assim? Calma, que já eu chego nessa parte também. Leima então pela primeira vez sente empatia pelos humanos e liberta o Dan, e é nesse momento que ambos planejam a fuga. O motivo de Leima ter poderes, porque sim, agora todos os personagens aqui meio que têm poderes e virou um anime de lutinha, é pelo simples fato de que a Bloodbath é uma Umbrella da vida. Leon S. Kennedy, Umbrella, Capcom. Se fuder, Kuchan é sua nova concorrente. Enfim, a Bloodbath pega animais e mutam os seus genes, assim criando novos seres mutantes. Mas também não só animais como a gente já viu. O Dan foi transformado em um mutante, assim como o Lake, e ambos tiveram suas memórias apagadas. Na verdade, todos os animais que estão nesse lugar são mutantes e tiveram a sua mente apagada para servir a Bloodbath. E se vocês acham que a Lona é a pior desses bichos, aperta o cinto que as coisas vão piorar. Um dos maiores projetos da Bloodbath é fundir animais com humanos. Sim, é uma organização que transforma o povo em furries. Eles estão transformando pessoas em furries.
Meu senhor amado, alguém pare a Bloodbat. Tem Bat no nome, já deveria saber. Isso daqui é coisa do demônio. É transformar todo mundo em tigrinho. E tem outra. O proprietário meio que tem umas ideias bizarras. Do tipo, animais mutantes não costumam ser tão complexos. Já aqueles que foram fundidos com humanos são uma história completamente diferente. Porque sim, existe essa separação. Existem animais que só foram mutados e existem animais que foram fundidos com humanos. Agora, imagina comigo, criar uma sociedade com todos esses indivíduos. Uma sociedade bestial onde você junta indivíduos que têm a mente humana, que no caso já é toda complexada e lotada de sentimentos confusos. É a fórmula perfeita pra dar merda. E esse também foi um dos experimentos da Bloodbat. Ver como essa sociedade bestial se desenvolveria. Então não pense que os animais em Terrible Mouse se amam e trabalham todos em conjunto. Na verdade, é mais fácil todo mundo se odiar aqui e a caçada aos humanos ser apenas o plano de fundo. É nesse contexto que vemos personagens como Leima sofrendo bullying, já que ela não odeia tanto os humanos como os outros animais e ainda por cima tenta ajudar o Dan quando ele ainda era humano. Até a própria Lona sofre bullying. Nesse caso, vindo das irmãs Leima e Laylo, que odeiam a Lona por ela ser perfeitinha e a preferida do chefe. Mano, é uma maçaroca gigantesca. Todo mundo aqui quer matar todo mundo, tá ligado? É bizarro, cara. Nessa história a gente tá lidando com mercado ilegal de venda de órgãos, experimentos genéticos, uma sociedade disfuncional, uma organização secreta que entra em complô com a polícia, poderes mágicos, lutas de anime, bullying. Perfeito. Tem como ficar pior? Sim. Tem como ficar muito pior. Mas eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Vocês vão entender porque essa série não me deixou com raiva, mas sim me deixou meio perturbado. O episódio 4 nos serve principalmente para contar parte dessas informações, que no caso são descobertas pelo Dan. Ele não lembrava de nada e ter essa realização de que um dia ele foi humano foi extremamente chocante. Os garotos aparecem mais uma vez e chegam no açougue. Lá eles finalmente se encontram com o Dan depois de um tempo e bolam um plano para conseguirem fugir juntos. Dan então distrai o Lake para que os meninos conseguissem fugir, e aqui dá a entender que o Dan chegou a trabalhar para o hospital por um tempo e conhece alguns integrantes do lugar. A distração infelizmente não dá certo, o Dan perde a cabeça, mas não falece, e os meninos lutam contra o Lake e vencem, assim conseguindo fugir pelos dutos de ventilação. Só que infelizmente logo depois a fuga é descoberta e eles são capturados pelo chefe do hospital. Aqui descobrimos que não são apenas crianças que são capturadas, mas também adultos que são mantidos em cativeiro. É mais um núcleo que provavelmente vai se libertar no final da série e ir pra cima dos animais. A gente já tem criança, adulto, fantasma, slime, animais traidores, Megazord, animatronics. O próprio chefe da Bloodbat vai se unir contra ele mesmo no último episódio. O Dan também é capturado e mais uma vez vai ser torturado pela Lona, que faz questão de fazer carinho no Lake. Tá vendo, Betinha? Não sobra nada pra você, não sobra nada pro Beta. Meu irmão... No final do episódio conhecemos um novo personagem. O seu nome é Busy, um rapaz de 15 anos que sofre de esquizofrenia e estresse pós-traumático. A Bloodbat faz um experimento com ele envolvendo uma poção de sangue, só que o que eles não esperavam é que o tiro iria sair pela culatra. Episódio 5. A fuga. Antes de começar esse episódio, isso daqui não tá no roteiro, mas eu vou inserir de forma totalmente improvisada. Eu não sei se eu acabei explicando o porquê deles terem poderes, dos animais terem poderes, mas é porque tudo aqui na Bloodbat é um grande experimento de mutantes. Então, sim, eles têm poderes porque a Bloodbat faz experimentos e dá poderes aos animais. A história caminhou pra esse lado. Continuando para o vídeo. Bom, galera, é aqui que começa a bagaceira. O Busy se liberta e, perdão o palavreado, mas não tem forma melhor de contar. Ele mete o puteiro no lugar. Ele bate em bicho, ele consegue passar pelo elevador lotado de metralhadora sem nem se machucar. Ele bate em humano, ele faz o que bem entender. O cara vira o John Wick. Tudo isso por causa da poção de sangue que a Bloodbat desenvolveu. Em parceria, claro, com o Dr. Salud. Ele é mais um personagem pra história. Vai se acostumando que até o final da série a gente vai ter mais personagem que One Piece aqui. O Salud, assim como a Leima, Laylo e a Lorna, fazem parte do alto escalão dos bichos. Só que no caso, ele é um cientista. E agora ele vai ter que limpar a besteira que fez. Voltando para os nossos protagonistas que foram aprisionados e agora estão sendo ameaçados pela Lona, uma grande surpresa ocorre. A Rata entrega uma garota para Luke. Essa é a Blue Snow, a irmãzinha de Luke. Eu não vou reclamar da inserção de um novo personagem, pois existe até certo desenvolvimento para que essa personagem apareça. Até lá atrás no vídeo eu disse que o Luke tinha uma motivação a mais além de fugir desse lugar. Ou então eu disse que ele tinha mais motivos para fugir, eu não lembro ao certo, mas enfim. Essa motivação seria encontrar sua irmã mais nova.
dela, na qual ele sempre carregou uma foto junto dele. Além de que a Blue Snow aparece desde o primeiro episódio em alguns frames rápidos. Dando uma leve pausa na lore pra falar a minha opinião, esse núcleo das crianças humanas é de longe o melhor de toda a série. Mesmo com o Robb sendo um banana e o Luke sendo extremamente Ed, eu consigo gostar desses caras. A Blue Snow também é muito da hora, é aquele arquétipo de criança esperta, só que ela não é nem um pouco chata. Realmente é uma boa personagem que carrega muito carinho pelo irmão mais velho e pelo Robb. Essa é a prova que Gutian sabe sim fazer personagens. O problema é que na hora de abordar temas bizarros, a escrita pesa muito a mão, a escrita passa muito do ponto. A Luna mais uma vez vem com aquele papinho dela: eu sou a última bolacha do pacote, o humano é merda, eu sou boazona. Finge que no último episódio eu não apanhei mais que bandido quando a população pega e do nada o vizinho calado aparece com um galão de gasolina e isso foi muito específico, aconteceu ontem na minha rua. Enfim, é muita encheção de linguiça pro Gold aparecer. Bizzy quebra a jaula, dá aquela farmada de aura que não pode faltar, né? É obrigatório nos dias atuais. Começa um combate entre ele e Lona, que dá tempo do trio de protagonistas finalmente escapar. A Blue Snow e o Robb se apresentam um para o outro, e a garota começa a pensar em um plano para que todos fujam. Realmente, ela é a personagem mais racional de todos que estão aqui, enquanto o Luke é o maluco da AK e o Robb é o caba que trabalha nas relações públicas do time. Já isso daqui vai fazer sentido. Voltando pro combate da Lona com o Bizzy, a rata já liga o cheat de velocidade e começa a se esquivar de todos os golpes. É porque vocês sabem como a Lona é, né? Se ela não roubar, ela só apanha. A parada é que o Bizzy, de longe, é um dos bonecos mais roubados dessa obra. E mesmo com o coração pedindo arrego, pedindo marca-passo, pedindo um transplante, o Bizzy quase consegue vencer. Pelo visto, esses poderes com sangue têm um colateral muito forte no coração do moleque. E eu acho isso até que bom porque deixa ele balanceado. A parte ruim é que ele desmaiou na frente da maior covarde da série inteira. Mano, há um segundo atrás, quando ela tava arregaçada no chão, ela tava pedindo: piedade, eu só sou uma ratinha de laboratório, eu não vi minha família. E aí quando o cara desmaia na frente dela, ela já abre o sorriso, tá ligado? Irmão, é uma rata, cara. É uma rata. Eu nunca vi um rato tão bem escrito desde, sei lá, Mickey Mouse. Só que nesse caso, o Bizzy não tava sozinho. O louquinho que pegou o mestre no Free Fire já tava com a mira em cima da rata nojenta, preparado pra subir o capa. Só que infelizmente, a arma tava descarregada. Quando não é a Lona roubando, é o roteiro que rouba pra ela. Era o fim do Luke. Esse é meu filho. Isso que é jogada. Eu já consigo até sentir o ar tóxico dos Estados Unidos. Com um arremesso desses, ele só pode ser um prodígio do beisebol. Tragam a papelada no cartório. Eu vou ter que assumir esse moleque. Mano, eu nunca vou assumir nenhum personagem dessa série. Isso daqui é só pela piada, tá bom, gente? Por favor. Eu não quero ser associado com nenhum boneco dessa porra. Com a Lona desmaiada, o Luke quase tem a sua vingança concluída. Mas ele desiste de matar a antagonista por conveniência do roteiro. Aqui eu nem me estresso mais. Além de que até que fazia sentido considerando que a irmãzinha dele tava lá no local e a Lona já tava desmaiada. Era só fugir dali, não tinha necessidade. O Luke até confere pra saber se a Lona tinha morrido e, pelo visto, ela não tava mais respirando. Só que, né, vocês acham mesmo que essa boneca vai de caixão? Irmão, conta outra. O Luke elogia o Robb pela primeira vez e, mais do que nunca, todos ali estão muito unidos. É uma pena que isso não rolou com o Dan, que tá até agora pendurado que nem um bacon. Enfim, lembram que eu disse que o Robb era o Relações Públicas do time? Pois é. O resto desse episódio é baseado no Robb tentando recrutar o Bizzy pro time. Essa tarefa é árdua. A gente tem que lembrar que o Bizzy é mais arisco que gato de rua. O Robb até lança o papo meloso: meus amigos faleceram, eu tinha vindo pro hospital porque minha vovó tava doente e eu queria pegar remédio pra ela. Ela é a única que cuida de mim, pois meus pais me abandonaram. Eles me odiavam. Eu já fui como você, Bizzy. Porque só faltou isso. Só faltou o Naruto aparecendo e estendendo a mão. E bom, vocês acham que depois disso o Bizzy se aliou ao grupo? Que nada! O Robb tenta fazer a cara de coitadinho que eu também faço quando eu quero as coisas. Não tem mais jeito, tragam o teste de paternidade. Só que o Bizzy olha pra ele e falta cuspir na cara do moleque. E aqui é a gota d'água pro Robb. Ele se levanta e praticamente diz: meu chapa, vá se lascar, vá. A gente não precisa de tu. Fica aí na tua que a gente fica na nossa. Fé com Deus, pois ele é justo. Só que no fundo, o Robb tava morrendo de medo, pois sabia que não recrutar o Bizzy poderia resultar na eventual morte do grupo inteiro. Eles precisavam daquele moleque super poderoso. A sorte é que o Bizzy volta atrás, mas ele faz isso porque quer ver a máscara do Robb cair. E
e também porque talvez ele tenha borderline. Na mente do Busy, todos são seus inimigos, e ele tem quase certeza que na hora que a situação apertar, vão abandonar ele. Todas aquelas pessoas só queriam usar o poder dele. E o pior é que ele tem um pouco de razão. O exemplo maior disso é o próprio Dan. E, cara, tadinho do Dan, mano. Mas enfim, né? Grupo formado, e agora eles tinham que subir os cabos do elevador pra chegarem na saída. Só que isso não seria nada fácil. A Lona ainda estava viva e ainda por cima tínhamos um novo vilão, Dr. Salute. E essa é a história de todos os episódios até o momento da série Terrible Mouse. Porém, esse não é o fim do vídeo. Ainda tem algumas coisinhas que eu quero falar sobre essa série. Bom, logo de cara eu quero dizer que eu achei que eu odiaria mais Terrible Mouse, mas não achem que eu curti esse troço. Na verdade, eu sofri bastante vendo isso daqui. Eu só achei que seria pior, só que é horrível também, é horrível da mesma forma. E eu também tenho muitas críticas que não vão ser soltas aqui em forma de piadinha. Vocês ainda vão me ver falar sobre muita coisa pesada por aqui no canal, mas existe um grande abismo entre inserir tópicos pesados na sua história com um propósito e colocar tópicos pesados apenas pra chocar. A clássica violência pela violência. Eu detesto gore, ao ponto de que eu só perco meu tempo vendo se tiver algum bom inserido no filme, série, sei lá, ou em alguns casos onde a cena realmente é muito séria, onde tem que ter uma construção muito boa pra esse momento extremo ser bem inserido e fazer sentido. E é aqui onde realmente o choque acontece. Quando o gore é inserido como uma muleta, um elemento que tá ali só pra tentar reforçar que uma série é madura e feita pra adultos, irmão, só dá muita pena. Vocês devem ter percebido que eu só tô falando de gore, mas eu também tô englobando outros diversos temas que são pesados. Hoje em dia eu não fico nem mais enojado quando coloco uns assuntos perturbadores na tela só porque sim. Eu olho e só fico triste, tá ligado? Eu suspiro e lanço um... Poxa, cara, se você quer uma crítica, isso daqui tá uma crueldade de ruim, pelo amor de Deus. E bom, eu tava assim até assistir o episódio The Bullied Rabbit, que não faz parte da cronologia principal da série, porém é nesse episódio que temos as informações sobre a fuga da Leima e do Dan, a parte onde vemos animais sendo fundidos com humanos e muitas outras coisas importantes para o mundo da série, para o world building da série. A grande questão é que isso tá escondido por trás de um episódio onde o protagonista, Pukase, perde a namorada por conta de um acidente. Depois ele enlouquece e o plot do episódio é o fato de que a irmã do Pukase se parece com a namorada falecida do cara. E com tudo que a gente viu hoje, todos os tipos de violência possíveis, vocês devem imaginar qual é a linha que esse episódio segue. Eu fiquei mal, eu fiquei muito mal assistindo. Eu senti asco genuíno. E eu sou um cara de 23 anos que trabalha com esse tipo de conteúdo mais perturbador. Uma pessoa que tem certa resistência a esse tipo de assunto e que mesmo assim conseguiu ser atingida. E eu tô contando tudo isso por um bom motivo. Boa parte do público que consome obras como Terrible Mouse são crianças. Isso até faz sentido, porque a molecada não tem noção que a parada que ela tá assistindo é péssima, diferente de adultos que vão olhar pra isso e nem vão dar moral por ser medíocre. E quando eu digo que as crianças não têm noção do que elas estão vendo, não significa que elas não sabem que essas paradas são grotescas. Elas sabem. Só que toda criança tem aquela adrenalina de, poxa, essa parada aqui é pesadona, eu tô assistindo um bagulho que é proibido. Na verdade, as crianças e a pessoa que cria essas animações estão sendo iludidas. A criança assiste um conteúdo como esse e acha que é a parada mais madura do mundo, e o criador olha para o número cruel de views que ele tá tendo e pensa que a obra dele tá abalando. Além dessas questões, os episódios também se vendem como algo infantil. Todas as cenas utilizam aqueles efeitos sonoros de vídeos infantis e músicas fofas, mas para além disso, também são apelativos de outras formas. E cara, aqui eu não tô nem zoando, mano, mas é genuinamente feito pra chamar a atenção. E sim, eu tô falando do design da rata, do design da coelha, cara... Porra, velho. Tudo em Terrible Mouse tem características daquilo mesmo que vocês estão pensando. Elsa Gate, que eu falei mais lá no meu vídeo de Sporum, que cara, é uma grande problemática. Elsa Gate é um dos cânceres do YouTube, pra quem não sabe. Então beleza, aqui a gente tem duas problemáticas. Terrible Mouse é uma série adulta, mas que não tem apelo nenhum pra esse público e apenas chama a atenção de jovens, crianças e adolescentes. E a segunda problemática, que eu vou comentar só agora, é que quase todos os episódios não pegam restrição de idade. Assim, qualquer pessoa pode assistir isso daqui. Bullied Rabbit, por exemplo, é um desses episódios que não pegou restrição. Ah, Dash, mas tem o mais 18 ali no título. Irmão, isso daqui chama mais atenção ainda. Marcações mais 18 sempre tem um efeito contrário. Se nem a restrição de idade para 100% das pessoas, imagina só um mais 18 no título. Tenham dó, rapaziada, pelo amor de Deus, vocês não chegaram na internet ontem. O maior problema de Guccian é essa falta de senso na hora de abordar os temas. Cara, como essa pessoa pesa a mão na escrita. É muito ferrado de verdade. É um exagero sem limite, só que é um exagero
vazio, feito só pra você ficar muito perplexo. E é uma grande pena, porque tem personagens que são interessantes de acompanhar, que estão escondidos atrás de tudo isso. Tem quem goste dessa pesada na escrita, só que, mano, o problema tá em vender isso daqui com uma skin que atrai um público que certamente ainda não tem cabeça pra digerir toda essa violência. Tomem cuidado com o que vocês assistem na internet. De primeiro momento, isso daqui vai parecer não ter peso algum, só que essas imagens podem ficar marcadas na sua mente. E o pior que pode acontecer é uma criança virar um adulto desensibilizado que não trata temas como abuso, gore e entre diversos outros como assuntos pesados, pois quando essa pessoa era mais nova, esses temas foram banalizados. Eu vim aqui trazer a história pra quem tem curiosidade e quer saber de um resumo mais leve sem precisar assistir os episódios e se traumatizar. Felizmente eu não sei se eu vou ter saco pra trazer os próximos episódios, então por favor, dessa vez não me cobrem, é sério, por enquanto chega. O meu nome é Daishikawa, se você curtiu esse vídeo se inscreva, deixa o seu like e compartilhe. A gente tá quase chegando nos 700 mil inscritos. E pô, esse daqui é o primeiro vídeo do ano, então até o final eu espero chegar na marca de 1 milhão. Seria um grande sonho. Eu agradeço aos membros e a você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, o triângulo é apenas uma máscara.